Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o América Mineiro. E também, nação, os novos reforços. O Wendel, hein? Uma reviravolta no Flamengo. O Wendel está próximo, mas muito próximo de fechar e se tornar o novo reforço do Flamengo. Vamos analisar a imprensa esportiva aqui, mas já chega deixando seu like. Seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, porque aqui todos os dias é notícias do Flamengo, tá bom? E tem os comentaristas também falando do poder aquisitivo do Flamengo, que o Palmeiras não consegue acompanhar esse poder aquisitivo do Mengão. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Por isso, se inscreva e ative o sino das notificações. Antes do vídeo, apresento para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado. Você, fazendo seu cadastro simples, realizando seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Depositou R$200, ganha R$200 na hora. Isso com bônus de até R$1.200. Mas para isso você precisa correr, clicar no primeiro comentário fixado, onde está o link, se cadastrar e realizar o seu primeiro depósito para você fazer a sua fezinha, que inclusive você já pode fazer para essa partida, por exemplo, entre Flamengo e América Mineiro. O Flamengo, lembrando que o Flamengo precisa da vitória se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso daí, 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Vamos então pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Vamos mandar vídeo, porque aqui é 11, não é 21. Mas olha só, vamos ter um pouco mais de atenção nesses vídeos aí. Que é isso, você deu a democracia. Não é Ô, porque... Pedro, anuncia aí. O melhor vídeo vai ganhar o troféu Rodrigo Bueno Bubu do melhor vídeo. Eu não sei, sou eu. Não, porque os caras não vão mandar mais vídeo, Bueno. Aí não dá, aí não dá. Vai te levar lá, pelado e careca, aí não dá. Não, isso aí o Silvânio, o Galinho da Avisado, que tem chegado nos vídeos ali pesados. Eu só tentei decorar agora, vê se eu tô certo. Se eu tiver errado, me desculpe. Então vamos lá. 91859108. Ixi, Maria, pelo amor de Deus. 9815. Não confunde. 11. Olha ali. Vamos lá. 961959108. Final acertei, pelo menos. 96195, final. 9108. É isso. Aê, garoto. Atenção, o Flamengo vai... Bubu e Pedro Ivo Almeida. O Flamengo vai pegar o América. Dá só uma olhada como o Flamengo tem se comportado contra as equipes do Z4, a Zona da Confusão. Vitória sobre o Goiás, vitória sobre o Curitiba, vitória sobre o Vasco. Aliás, sapecada no Curitiba e no Vasco, o Goiás ali 2-0, jogo agora contra o América, que vem do meio de semana de classificação na Sul-Americana. O Flamengo vai jogar no meio de semana contra o Grêmio pela Copa do Brasil, é jogo fora, né? Quarta-feira, jogo fora. Jogo fora. Dá pra dar uma poupadinha contra o América? Tem elenco pra isso. Totalmente. Oxe, mas como tem elenco pra isso, hein? O América é um time perigoso com a bola, ele tem alguma construção, não é o time mais perigoso, mas sabe construir, mas é uma peneira. Sem a bola. Uma peneira. E o 5-1 no Colo-Colo diz muito mais sobre o Colo-Colo do que sobre um grande futebol do América, porque o futebol chileno hoje, infelizmente, é muito ruim. Muito ruim o futebol dentro do Chile. Primitivo, diria Pascoalzinho? Não, Primitivo ainda marca forte, dá umas pegadinhas assim, né? É rústico. É fraco dentro do Chile. Estou falando com qualquer jogador chileno que atue fora do país. Então, não me surpreendeu a goleada, me surpreendeu a derrota no jogo de ida. E por mais que o Flamengo ainda não seja um time consistente na marcação e que ele possa tomar um gol ali, alguma coisa acontecer, a tendência é que o Flamengo faça gols com qualquer formação que tenha alguns de seus principais jogadores. Então, se, por exemplo, decidir poupar o Gabigol, né, e decidir poupar o Arrascaeta, estou sendo muito radical. Joga com Everton, Cebolinha, não acho radical. Não, estou pegando porque a parte técnica. Não, né? eu digo mais porque o cenário de pré-mata-mata ou pré-jogo de Copas tem sido de uma ou outra peça ele descansando no Brasileiro. Mas de repente joga um Pedro e joga o Cebolinha, que não justifica a contratação. Já pode jogar. O Bruno Henrique tá voltando também, né? Mateuzinho, que você falou. Isso faz muita diferença. Voltou a treinar e tinha essa dúvida. Tem um pessoal voltando, pode dar uma minutagem pro Bruno Henrique. Claro. Exato. Então, eu acho que de qualquer forma, com qualquer formação, o Flamengo tende a ganhar. O Flamengo é tão favorito contra o América quanto o Botafogo e contra o Santos. É isso. O Flamengo é muito maior, favoritismo pra mim. O América eu conheço bem porque eu dou as notas do Bola de Prata pro América, né? Não sabia, você quase nunca falou isso. Mas em contrato você não pode falar isso, você não leu o contrato? Tem contrato? Então apaga essa parte aí. Deleta essa parte aí.
Edita. Não, Edita essa parte. não edita não, você fala isso todo dia. Atenção, Mas é que eu não tinha uma orientação sobre Acho que vai abrir uma vaga no F90. Mande o seu currículo, hein? Olha lá, acabei de ser Mande o seu currículo, vai tá abrir uma vaga no F90. Tô sentindo. Então, peraí, ó lá. Meu coach, o Vitor Biner, falou pra eu... Vitor Pereira? Você mandou Vitor Biner. É o seguinte, o Bubu. América, Ficou legal pra você no não, hein? Campeonato Brasileiro, ele é uma espécie de México. Joga como nunca e perde como sempre. A pontuação dele não reproduz o que ele mostra em campo. Não traduz isso. Não, mas se ele perde, Então, tá mostrando. em muitas partidas, o América jogou melhor que o adversário, criou chances, Com bola, né? Com bola, você jogou problema melhor que o é- adversário. E não fez o resultado. Na Sul-Americana, até meio que poupando o jogador, levando, ele foi avançando e tal. Mas no brasileiro, ele tem uma dificuldade de ganhar jogos absurda. E aí, você pode elencar uma série de fatores. Eu acho que na Tá pressionado, né? Eu acho que é um time que na parte ofensiva deixa a desejar. Não tem grandes jogadores na parte ofensiva. O Benítez é um cara que tem feito muito a diferença. Ele é nos jogos. reserva, né, cara? E Ele ele é entra. meio vagalume, Mas, né? na, Quando ele mas na brilha... balança é o que tem de Vagalume. melhor. É quando tem Então, a mas, bola. assim, mas o Benítez é meio vagalume, assim. Ele até tá um pouco mais regular no América. Vagalume? Brilha num jogo, no outro apaga, entendeu? Você joga com o Benítez, você joga com 11 com a bola e com 10 sem ela. Então, mas tecnicamente complicado. ele consegue fazer umas jogadas diferenciadas ali e Sim. tal. Então o América é bem pode isso. fazer um grande jogo, jogar muito bem e contra o Flamengo. E qual vai ser o Mas resultado o final? conceito- Vitória do Flamengo. A tendência é que dê Por isso que eu Flamengo. falei que é uma espécie de México. Mas o conceito E- de grande jogo também, porque você precisa entender contra quem você está jogando, né? Adianta o América querer... Não, porque eu vou propor e vou ter um grande jogo contra o Flamengo. Duas estocadas que você toma, o Flamengo é muito letal, o Flamengo tem muita qualidade. E você precisa entender qual é o seu tipo de jogo. Mas o América não consegue se defender quando joga recuado. Não, mas eu tô te falando, não adianta você... O América não consegue se defender quando joga recuado. Sim. Mas o América também não pode querer achar que vai jogar com a bola para cima de um Flamengo. O Ah, Flamengo não, não vai o Flamengo deixar tem o um América limite. ter a bola. O Flamengo não Esse vai é um deixar o ponto. América ter a Esse bola. Tem que jogar no contra-ataque. Exato. Claro. E é justamente Só não pode onde ficar você o time tem, enfiado na justamente própria onde área, você né? tem problemas. Eu só discordo um pouquinho, porque ainda que não seja brilhante, a parte ofensiva ainda é o pouco que o América tem. Sem bola, eu acho o América também acho. bem problemático. Sem bola, defendendo, quando tem que... Vitor falou, quando tem que baixar... E aí O acontece Mancini isso. faz algumas rodadas, E aí chamou a fa- defesa de... Parecia que tomou gols de casado e solteiro. E aí, O técnico falou em e aí entrevista. gera essa sensação, porque você assiste alguns jogos do América e a sensação que você tem, esse time com a bola, ele produz mais do que muito time que tem 10º, Sim. 9º, Sim, 8º. sim. O problema é que não é só um Concordo. jogo com a bola e muitas vezes você tem uma qualidade técnica inferior, natural, por investimento, montagem de elenco e tudo mais, a bola vai estar em situações de perigo com o adversário. O América passa por isso. O adversário às vezes precisa de pouco para resolver o jogo com o América. Aí fica uma sensação de um volume no América. Um volume. Não resolve, toma um, toma dois. Então é uma falsa sensação. Eu gosto de ver o América jogar com bola. O América apresenta coisas muito mais interessantes, por exemplo, do que times que estão na parte de bola, na parte de baixo da tabela e que com bola são um pavor, uma negação. Se der a bola, tropeça, não sabe pra onde Tá correr. falando do Santos? Não, tem mais. Tem mais. também. Tem mais. Então, assim, gera uma sensação de um futebol mais agradável por isso. Mas sem a bola, com nível de elenco. E cada vez, acho que você falou isso outro dia, está cada vez mais interessante o Campeonato Brasileiro do ponto de vista de proposta. Tá. Times que sabem o que fazer com a bola. Sim. E se você não se jogo defende, tá mais rápido. É água. Tá subindo o nível do campeonato, ano após ano. O Flamengo hoje, ele ainda tem resultados mais expressivos do que o desempenho dele? Não. Eu acho que é porque Ou tá casado isso? a gente está sempre numa expectativa muito alta pelo que é o elenco do Flamengo. Sempre. Você tem razão. Mas esse Então, elenco não entregou ainda o que desempenho. pode? A gente está Não. sempre com essa. A gente está Tá sempre longe com disso. essa sensação. Esse é o ponto. Desempenho. O elenco ele é tão tópico para o cenário brasileiro que o desempenho ele é igualmente tópico. Você fica sempre assim, precisa mais. Jogou bem, mas pode mais. Tomou 4, mas fez 4, mas tomou 2. Esse elenco não pode. A gente está sempre cobrando um nível de perfeição pela discrepância de elenco. Mas acho que também é bom frisar e vale bater na tecla. É um início de trabalho ainda assim do Sampaoli. E eu acho que o time tá em evolução. Eu também acho. Tá, E é uma evolução. tá em evolução, que não já vai é ser melhor de que o time do abril, Vitor Pereira. E Isso não vai não ser se de discute abril para também. junho e início de julho. É uma evolução que talvez a gente vai ver justamente quando a temporada começar a funilar. E o jogo rebuscado demora um Ou talvez pouquinho não pra veja. acertar. Eu faço uma comparação com um carro. Você sabe que eu tenho um carro bacana, né? O Van Basten, né? O Van Basten é um carrão. Eu não sei qual é o limite dele. Né? Eu vou muito pro Rio, que é minha casa, né? E aí, o limite é 120. E aí eu tenho um carro daquele, eu fico no 120, mas, pô, Mas é o Flamengo, Bubu. esse carro poderia chegar a 220. Então, assim, eu sei que eu tenho um carro, né, poderoso, potente, maravilhoso, espetacular, exuberante, Caramba, hein, cara? mas que ele não chega Viu? ao Ele tem um máximo carrão. dele. Eu não sei, você Uau. pergunta pra mim, quanto você já deu no teu carro? Eu não sei. O Flamengo pode ganhar tudo. Você nunca foi sem- multado por velocidade?
já algumas Então eu vou te vezes. perguntar, quanto você já deu no teu carro? Qual, o Floquinho ou o Van Basten? 160, Não, você falou do Van Basten. 170. O Floquinho bateu 200 no auge dele. Hoje é um carro de 97, é um cadeiro. O Flamengo não é um ninguém viu, floquinho. ninguém viu. Isso aí O Flamengo não é a um última floquinho. O vez que eu vi Flamengo é um carrão, pô. O fã do Não, esporte quer eu- saber do Flamengo, Bubu. Então, eu tô comparando com um carro poderoso, Não, potente, que é o Flamengo. Talvez ele nem precise chegar na velocidade máxima dele pra ganhar os campeonatos. Tem razão. Entendeu? Aí tu fala assim, Não não, precisa. porque o Flamengo vai chegar no melhor dele no fim da temporada. Eu não sei, talvez não vai chegar. Ele ganhou com o Dorival a Libertadores da Copa do Brasil, o Dorival foi demitido porque achava que na final não jogou tão bem. Mas o Flamengo teve, passou um certo susto Flamengo contra o Corinthians teve e contra o 2 Atlético. meses ali com o Dorival Então, excelente. Então, excelente. O Flamengo já provou no ano problema foi passado o que ele debate não da precisa temporada. chegar no auge ou ser tão... Bom, ele foi campeão campeão brasileiro com o Ceni sem chegar no auge. Então, perdendo Também. o jogo pro São Paulo na Perdendo o final, jogo. inclusive. Não teve zap. Se tem zap, vocês têm que entender que quando toca o sinalzinho do zap, vocês têm que parar, porque é o fã de esporte. Tá bom. Ele queria ver de tem novo o zap do prioridade. troféu Rodrigo Bueno. Ele tem prioridade. Eu começo a rever esse conceito aí. Vamos lá, mandou o zap e tá aqui com a gente. Boa tarde a todos Boa da tarde, ESPN. meu amigo. Eu sou o Anderson, esse aqui é o meu filho Arthur. Nós Arthur, assistimos aí Imagina o por quê. programa Arthur, diariamente da ESPN. E o comentário nosso é o seguinte: se o Flamengo fechar as contratações de Claudinho, Wendel e principalmente De La Cruz, pelo amor de Deus. Entreguem as taças. entreguem as taças. Campeão de tudo. É, por Boa aí. tarde, galera da F90. Meu nome é Salles, sou de Guaraçaba do Norte, Fala, do Salles. Ceará. Um abraço para todos da mesa, principalmente ao Rodrigo Bueno, que é o menos bairrista do programa. Eu queria saber da opinião de vocês, galera, se o Flamengo não está priorizando demais o meio-campo e ataque, porque se for ver a zaga, só tem 2 zagueiros do nível que o Flamengo quer montar, que é o Léo Pereira e o Davi Luiz, e vive se machucando. O Rodrigo Caio é uma incógnita. O Pablo não está sendo utilizado. Não seria melhor o Flamengo priorizar também, comprar 1 ou 2 zagueiros? Um abraço, galera. E ela chegou a vir lá atrás, viu? Isso chegou a vir. isso aí Ótima faz pergunta. sentido o que ele falou. Excelente pergunta, hein? Eu acho que é uma excelente pergunta. Mas você contratar jogador do meio e do ataque faz mais barulho. É uma coisa mais marqueteira. Barulho, consagra marqueteiro, muitas mas vezes não há dirigente. uma Você necessidade. contratar zagueiro parece uma coisa assim, e aí? Tá, mas e quando vai vir o grande reforço? Deixa eu tentar Entendeu? fazer Então, uma mas outra contratar pergunta. o Davi Luiz foi um marketing. Foi um bom nome, Ele foi mas zagueiro. é um cara de Digo nome e tal. marketing, mais do que campo ali, até o que a gente viu até agora. Deixa eu tentar fazer uma outra pergunta aqui. Vai aí. Talvez fique muito provocativa. Quando foi que o Flamengo também teve um grande equilíbrio em janelas de contratações? Ele teve um trabalho muito bem planejado de equilibrar elenco. O Flamengo sempre se pautou de uns anos para cá, e merecidamente por dinheiro, eu quero o melhor, eu vou buscar o melhor. E talvez ele entrar nessa de fazer barulho. E aí o seu treinador, ele tem um histórico de pedir peças porque ele quer construir ofensivamente ou porque ele quer proteger defensivamente? Ofensivamente. Eu acho Até que quando os casa. zagueiros sabia construir, que sabia jogar Aí- com a bola. aí- O eu Jesus acho chegou que e pediu casa. um quarto zagueiro Eu canhoto, acho veio o que Pablo casa. Mari, que pouca gente conhecia, foi ridicularizado porque jogava na segunda divisão na Espanha. Um cara que ninguém conhecia aqui no Brasil, pouca gente, só quem acompanhava o futebol espanhol a fundo. E foi das melhores contratações, pelo menos surpreendentes. Não é o Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo já sabia que tinha potencial. Quando você Pablo fala, Mari quando você resolveu fala o do problema. momento que o Flamengo contratou o Léo Pereira, não era uma boa contratação? Era o auge do Léo No Pereira. momento que o Flamengo contratou o Gustavo Henrique, não era uma Excelente boa contratação à época. Quando o Flamengo resolve pegar o Davi Luiz, não é uma boa contratação? Também. Pablo também. O próprio Também. Pablo. Não dá para dizer que o Flamengo não colhou, só que eu acho que é uma questão de momento. E eu acho que é uma questão de momento que a gente precisa analisar. O primeiro semestre do Flamengo, ele foi marcado por críticas de uma atuação em tese diferente na janela do nosso verão, do meio de E da temporada mudança de europeu. treinador. Ele foi marcado por essa pouca movimentação. Você tem uma pressão. O início de ano do Flamengo ele é complicado. Ele vai começar a apresentar alguma evolução com o Sampaoli. O Sampaoli é um cara que pede muito mais peças para ele pensar em construir do que exatamente para ele, como falei aqui agora, se defender. Então vai casar essa busca por um Claudinho. Eu Vai acho casar que... essa busca por vou tirar o Marinho e vou trazer um Luiz Araújo. Eu não acho que o Flamengo toma muitos Foi uma boa gols troca, hein? por erros dos Excelente. seus zagueiros. Eu não acho isso, eu discordo de quem acha isso. Eventualmente toma algum gol, mas não acho isso. Acho que o problema do Flamengo é o Flamengo conseguir proteger principalmente os lados do campo, no setor central. Acho que a frente atuar de mais em zaga bloco. também. A frente Porque de quando zaga- você pega Pulgar e Alan tem a ver com isso. Então,
às vezes, quando protege muito os lados, fica um pouco pelo meio, mas geralmente protege o meio um pouco melhor do que os lados, principalmente depois que o Eric entrou na equipe, né, e que se firmou na equipe. Né? Então, eu acho que a questão ali é muito mais coletiva do que individual, até porque o Sampaoli vive falando nas entrevistas que quer que o time não se canse e que saiba se defender a partir da posse de bola. Então, se você vai investir uma fortuna no Claudinho, traz o Wendel, que não é barato, você vai para contar salário e tudo mais. O Alan não é barato. O Alan não é barato. O Wendel tem uma concorrência com o Palmeiras, que deve ter encarecido. Eu acho que não tem mais a concorrência, então, viu? Mas teve. Já... Então eu acho que encareceu a contratação, certamente. Ainda mais, Birner, desculpa te interromper, é só uma coisinha aqui, porque você está falando do Wendel, ainda mais depois desse vídeo do Wendel. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Acho que agora... Palmeiras já era. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Acabou, não tem mais concorrência. O Wendel mesmo ali na montagem, não? Não, o amigo dele que fez a imagem. E ele parece muito feliz, né, com a contratação. Deve ter sido sem querer. Vazou, né? Então, vazou. Resumindo, eu acho que as contratações têm lógica, porque se você tem que escolher aonde você vai investir... É o novo Vidal? O Vidal era essas coisinhas então, assim. Mas o Wendel é a peça, é a reposição pro Vidal que o Sampaoli pediu? Sim. É isso, né? Sim. O Sampaoli pediu na coletiva. E eu vou falar em proteção, o Wendel não é um 5. Então, ele é muito mais um 8. Ele é um 8. Ele é um 8 que chega, inclusive. Isso, exatamente. E que marca. Sim. O Vidal é o quê? 5,5? 6,5? Aqui? Não dá pra gente avaliar. Eu posso fazer uma sugestão? Fala que o Vidal tá melhor na entrevista do que em campo até agora. Vamos ver o que acontece no Atlético. Fã de esporte ali, muito simpático, falando melhor entre sobre aspas. contratação. Sabe, se eu sou Flamengo, tenho muito dinheiro, sabe quem eu tentaria contratar pra defesa? Quem? Thiago Silva. Porque assim, a gente fala de excelência de zagueiro nos últimos anos, tecnicamente. Não, e pela questão clubística, porque o torcedor do Fluminense, torcedor tricolor, estava imaginando que o Thiago Silva voltaria agora para o Fluminense já nessa janela. Vamos lembrar que o Wendel é de Xerém, hein? Então, o Flamengo, aquela coisa que o Flamengo, o craque faz em casa, agora o Flamengo tá fazendo o craque em Xerém, né? O Thiago Silva tá sob contrato. Então, mas pode ouvir a proposta, né? Aí você vai fazer proposta porque por questão clubista, aí você tá indo contra... Não é só isso. Porque assim, tecnicamente... Fazer barulho e fazer a proposta pro Neymar, pô. Tecnicamente, o Thiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro dos últimos anos. Assim, muito, sei lá, pelo menos, sei lá, não sei, 12... Concordo. Por aí. Então, é um cara que ainda tá com lenha pra queimar, tá jogando... Pode jogar em alto nível, experiência e tal, e tem esse lado também. Seria um chapéu no Fluminense. Você faria a proposta só pra atacar um rival seu? Não só pra isso, mas assim... Não é um chapéu, o Thiago Silva tá tentando. Thiago Silva é ídolo do Fluminense, então eu não vou fazer proposta pra ele. Não é isso entendeu? não. Assim, não é isso não. Não é que o Thiago Silva é ídolo do Fluminense e tá no mercado e eu tenho que atrás. O Marcelo... O Thiago Silva sob contrato com um salário que não se paga no Brasil, Bubu. Tá bom, mas o Flamengo... Se tem não é meio irreal, um clube que não tem muito problema de dinheiro pra pagar salário pra jogador top, é o Flamengo. Então eu acho, se o Thiago Silva tem um projeto de voltar em algum ano do futebol brasileiro, pra voltar a morar no Rio de Janeiro, o Flamengo poderia fazer uma proposta dele. Pra gente falar de um cenário real, o Flamengo tem condição de pegar um Claudinho, o Flamengo tem condição de pegar... O Flamengo Thiago hoje... Silva não. Não, eu ainda não vi nenhum movimento do Flamengo pegar um titular de Premier League de time de ponta de tabela. Isso eu ainda não vi. E não é desmerecer. É só porque também, senão eu vou ficar aqui falando, o Flamengo podia pegar o Thiago Silva, o Neymar, fazer uma proposta pro México, a gente vai começar a trabalhar e vai pirar, vai entrar numa espiral louca. Por que não pode pensar? Não, poder você pode. O Cristiano Ronaldo, antes de ir para a Arábia Saudita, a gente sabe que teve clube brasileiro que sondou. Teve clube brasileiro grande que deu uma sondada lá. Eu posso fazer um monte de sondagem aqui então, mas pode fazer. Eu sondei uma maçã e alfaville de 25 milhões, mas quando me falaram que isso não dava. O Flamengo não tem bala na agulha. O Flamengo, olha lá, Flamengo e dinheiro aqui, ó, cabem na mesma frase e no mesmo telão aqui. Pô, tiraram o escudo do Palmeiras. Falando sério. Falando sério. Por quê? Porque o Flamengo é impossível o Flamengo contratar o Thiago Silva? Não é que é impossível, Bubu. O cara tá sob contrato na Premier League. O Claudinho não tem contrato? O Claudinho está sob contrato com uma multa muito menor, com salário muito menor e de uma outra liga. Se você falar pra mim que você está colocando o Claudinho no mesmo patamar de disputa de futebol que o Thiago Silva, aí eu vou parar. Não, são jogadores de posições diferentes. Não, tô falando Thiago de posição, Silva é muito maior. Realidade de mercado. Thiago Silva é muito maior que o Claudinho. Realidade de mercado. Não, eu não consigo. Eu quero acreditar que você está só fazendo um barulho com o Thiago Silva.
Você acha realmente Eu falei uma sugestão, isso não é informação. Eu sei, eu tô acompanhando o noticiário do Fluminense, que houve, digamos assim, uma certa decepção de tricolores, porque imaginavam que o Thiago Silva, assim como o Marcelo veio, e foi uma tremenda de uma notícia, a contratação, o impacto positivo, já brilhou na final do momento de carreira, outra liga, outro preço, outra condição física. O torcedor física. tricolor sempre ficou muito esperançoso da volta do Thiago Silva pro Fluminense. Sempre. E a coisa até agora não andou. Então as pessoas também, o cara vai encerrar a carreira e não vai voltar? No começo do ano se gerou essa expectativa, você falou, então, mas nunca o Thiago Silva disse, não, vamos ver, negociou e tal. Como é que foi o Ronaldo quando acertou com o Corinthians? Todo mundo imaginava que o Ronaldo, fenômeno, que era flamenguista assumido, eu só não vi vídeo dele pulando que nem o Wendel lá. Treinava no Flamengo. Treinava no Flamengo, outro cenário. Carioca. Qual era o cenário? E aí, Bubu, vamos lá. O Corinthians fez uma proposta pra ele. Não, calma aí. Vamos voltar aqui rapidinho. Qual era o cenário esportivo do Ronaldo naquele momento? O Ronaldo estava, digamos assim, esperando um projeto, um plano. O Corinthians foi lá e apresentou. O Flamengo poderia ter apresentado. Qual é o cenário esportivo do Thiago Silva hoje? Não dá pra comparar mamão com laranja, pô. Ele é um profissional ainda, em fim de carreira, que deve estar pensando talvez no penúltimo contrato dele. Mas fim de carreira eu tô ouvindo uma boa possibilidade. Aí ele vai pro Chelsea, aí ele vai renova com o Chelsea. Então, mas é questão de vida. Não dá pra comparar mamão com laranja. Eu imagino que o Thiago Silva queira voltar pro Brasil e pro Rio de Janeiro, em algum momento. Não, ele fala que não. Ele fala que a família dele quer morar na Europa. Eu não sei. Não sei. É fala dele. Então, pode ser, a fala dele. Mas eu acho que um bom projeto, um bom plano, inclui aí dinheiro, capacidade financeira que o Flamengo tem, poderia, eu acho, tirar mais uma cria de Xerém. E não é só pra espizinhar o Fluminense. Não, você falou que era o Flamengo quando pegou o Pedro, ou quando pegou o Ayrton Lucas, tá? Não foi, foi do Fluminense, eu vou provocar o Fluminense. Não, desculpa, são jogadores de qualidade. Nenhum desses dialoga com o cara que é titular em alto nível na Premier League. Você concordou comigo, o Thiago Silva tecnicamente é o melhor zagueiro brasileiro dos últimos trocentos anos. O papo não é isso. O papo é que em nenhum momento, o Flamengo fez proposta, sondou, negociou, conversou. Eu não falei que fez. Tô falando. Sugerindo. Tô falando. Em nenhum momento ele fez esse tipo de negociação, esse modelo. Quer pegar um cara titular de Premier League, tem outro custo. Então não dá pra botar esse cara no balaio do mas o Ronaldo lá atrás. Mas o Claudinho não sei o quê. Mas o Pedro quando veio. Meu amigo, é outro papo. Aí eu acho que não é uma sugestão palpável. O Flamengo podia fazer? Podia. Pro Thiago Silva, pro Casimiro, para resolver ali a proteção da zaga. Pode tentar. Entendeu? Poder fazer um monte. Mas não é real. Não é real. O Casemiro, todo mundo achava que ele ia morrer no Real Madrid, não ia sair nunca de lá. Aí ele saiu de lá e fez uma proposta. Aí saiu de lá e foi pro São Paulo? Não, foi pro Manchester United. Não, mas o Thiago Silva tá um pouquinho mais idoso, né, do que Vocês estão falando aí da Copa de 18, aí o cara tá aí jogando até agora. Olha, o nível de conversa sobre contratações do Flamengo é impressionante, a ponto de você citar o Thiago Silva. O que tá preocupando um outro lado da moeda, você viu que agora há pouco apareceu o escudo do Palmeiras aqui, né? O que está preocupando o outro lado da moeda, principalmente quando a gente cita o Wendel, é que assim, por exemplo, o Palmeiras conversou lá com o Wendel. Diz que a transação com o Wendel está na casa dos 20 milhões, parece que a gente quer mais 5 milhões por produtividade, enfim, critérios lá de contrato. E o Palmeiras disse, não dá, aqui não dá, porque ainda tem um custo de salário e tal, não dá. Então é mais um jogador que o Palmeiras tenta e nada. O Palmeiras está tentando o Aníbal Moreno também, está indo com cautela, indo tranquilo. Assim, a gente já começou a conversar isso aqui ontem, né, Pedrão? Assim, o Flamengo ele está num outro patamar de contratações e tudo. Isso é fato, né? É uma outra questão financeira, uma outra situação, está lá no outro patamar. Mas eu acho ainda, até para ouvir o Birner também, que o Palmeiras está muito devagar. É muito devagar. Eu sei que a coisa é pensada, pés no chão, etc e tal, mas é muito devagar com relação a contratações. E as contratações que vieram agora nesse período do Abel e tal também não viraram. Tanto é que muitos já estão saindo, né? Por que o Palmeiras tem essa dificuldade na contratação? Eu não estou dizendo que tinha que ser igual ao Flamengo, esse animal voraz, assim, vai lá, pá, Mas o Palmeiras tem necessidades claras, e o Palmeiras não dá checkmate nessas. O Jean Lucas, por exemplo, que veio para o Santos, em dado momento, lá atrás, o Palmeiras, o Jean Lucas, a coisa não rolou, não virou, né? Agora o Wendel, já teve outras situações, o Palmeiras vai lá, consulta, conversa, não. O Palmeiras é pé no chão demais, é precavido demais, tá muito engessada essa coisa de contratações do Palmeiras, porque a necessidade existe, Birner. Então, eu acho que tem duas razões. Diga lá. Uma, o nosso Dimas Copedê, que é o editor-chefe
do linha de passe. Maravilhoso, Dimas. Pouco palmeirense. Fez Copedê, que se fala o sobrenome dele? Sim. Copedê? Copedê. Fez um profundo estudo do balanço do Palmeiras. Nossa, então é o Dimas Grafietti, é isso? Quase quando o Palmeiras economista também? É um bom jornalista. Sim. Ele pegou e falou, realmente não tem dinheiro sobrando para contratar. E a contratação tem que ser muito pontual, muito acertada. Aí entra a segunda questão que eu somo a essa. O Abel só quer jogadores que venham para resolver. Tá errado? Ao contrário, não sei, eu acho que se você, por exemplo, pensar que você tem uma bela equipe de scout, um time que atrai qualquer jogador, porque é um time muito ganhador, né? Com um departamento de futebol e uma estrutura que paga o salário em dia, pagam ótimos salários também, que, tirando o Flamengo, é o time mais estável, a palavra é esta, financeiramente, do futebol brasileiro. Né? O Flamengo tem mais dinheiro, consegue investir mais. Perfeito. Não é possível você, com um bom trabalho de scout, trazer jogadores menos conhecidos que realmente funcionem. Acho que é um problema aí. Né? Então, eu acho que tem duas questões aí. Uma, que talvez não tenha o dinheiro, e aí a questão é que todo mundo, principalmente o palmeirense, olha para o Flamengo na hora das contratações. Então ele vê o Flamengo trazendo. Se o Wendel realmente for para o Flamengo, depois desse vídeo, a coisa vai ficar ainda mais tensa do ponto de vista da torcida, enquanto os resultados de campo não forem conseguidos com o atual elenco. E o elenco está consideravelmente mais fraco, o elenco, tá? Não o time do que ano passado. O elenco, perfeito. O elenco consideravelmente mais fraco. Perfeito. E o Abel não dá para ficar fazendo milagre o tempo inteiro, né? E some a isso, essa questão financeira, o fato do Abel querer um elenco curto e não topar que você traga jogadores, pelo menos não tem feito isso, que um scout defina que esse cara vai conseguir atuar, como foi o caso do Flaco Lopes, por exemplo. Que eu acho que é um jogador que ainda pode dar caldo. Que ainda pode dar certo, mas que realmente... custou 50 milhões de reais. Eu acredito. Não é um jogador que veio barato. Por isso que eu estou citando o Flaco Lopes, assim. Então, é bem complicada a situação, porque o Flamengo continua ali o tempo inteiro, contratando. Aí o palmeirense vai lá, olha no noticiário, liga aqui na F90. Porque não adianta vai trazer tal. A medida, por mais que a gente fale aqui que o Flamengo está num outro patamar financeiro, de contratação e tal, etc., por mais que a gente diga isso, o palmeirense olha para aqui. Porque o torcedor, só uma coisa, o torcedor do Fortaleza, ele olha e fala, não, tudo bem, o Fortaleza vive uma outra realidade, está acostumado com isso. O palmeirense, ele é o competidor do Flamengo. Exatamente. Ele sonha com os mesmos títulos que o Flamengo sonha. Não, e que tem E a única hora que a coisa fica dispare de verdade é na hora que ele está contratando. Porque é o seguinte, Bernardo, de 18 para cá, eles estão iguaizinhos, assim. Acho que tem uma Copa do Brasil para cada lado, tem 2 brasileiros para cada lado, tem 2 Libertadores para cada lado. Às vezes, no confronto direto, o Palmeiras leva melhor e tal. Mas aí eu acho que o papo tem que ser financeiro, porque o palmeirense, você falou, o Dimas fez levantamento, não tem essa grana para compra, eu acredito. Não por acaso a Leila, que hoje assina, não só dá o dinheiro, ela hoje assina e tem responsabilidade, ela tenta negociar, tenta barganhar, tenta pagar menos, não estica a corda, se não der, não deu, não vai fazer loucura pro jogador, tudo bem. Só que o papo tem que ser outro, porque qual foi o imaginário que se criou de Palmeiras, Leila e Crefisa? Quando a Leila queria ser presidente. Eu quero, eu compro, eu pago, né? Quando ela queria ser presidente. Ponto. Hoje o cenário que se cria, a Leila é presidente, a gente não tem dinheiro. Então fica uma coisa assim. Então acho que o papo tem que ser financeiro. Não tem dinheiro sobrando, para ficar claro. Então calma aí. Não tem dinheiro tá vendendo a base bem pra caramba. Então aí você precisa entender. Só um parênteses rápido para você, para tua análise. Um parênteses bem rápido para tua análise. Quando a Leila era só a patrocinadora, vinha dinheiro pra caramba, né? Várias contratações. A Palmeiras ficou com isso no imaginário. Cara, a presidente, se ela já colocava dinheiro... Só que quando ela virou presidente, a coisa mudou. Mas o meu ponto... Teve a Receita Federal aí também no meio, né? O que eu tô falando. O meu ponto agora é que o papo tem que ser outro. O papo tem que ser um Palmeiras além da Leila. Entendeu? Boa! Um Palmeiras além da Leila. Porque a gente está falando em geração de receita. O Flamengo não é só multimilionário, hoje bilionário, porque a camisa dele vale muito, porque a renda do Maracanã é fora do comum, e é mesmo, mas é que se pague para utilizar uma parcela, um percentual mínimo. Direitos de televisão, não é sobre isso. O Palmeiras hoje não pode ser só a Leila. Você precisa trazer para o debate, você precisa reconsiderar a história de você só ter uma marca na camisa. Você precisa considerar qual está sendo a sua geração de receita devido ao acordo que você tem. É isso aí, nação. Tá? Então, as últimas informações do Flamengo. Então, escreva nos comentários já o seu palpite para partida entre Flamengo e América Mineiro. E também tá aí o Flamengo superando os adversários com poder aquisitivo. Tamo junto, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.